Eu espero que todos tenham entendido, caros fiéis, que nós estamos aqui celebrando, segundo o calendário tradicional, no último fim de semana de outubro, a festa do Cristo Rei. Esta festa foi instituída pelo Papa Pio XI, em 1925, através do documento Quas Primas. E claro que ele tinha uma razão bem particular de promulgar esse documento naquela época. Daqui a alguns instantes eu explico o porquê. Na verdade, ele proclama então a festa de Cristo Rei, lembrando que ele é rei. Essa é a primeira finalidade. Rei soberano do universo. Nós encontramos essa afirmação da sua realeza nas Escrituras e na tradição apostólica. De maneira particular, nos símbolos da nossa fé, aquilo que nós chamamos de fórmulas do creio. O creio apostólico, aquele que nós rezamos quando rezamos o terço, ou o creio niceno-constantinopolitano, o símbolo de Niceia Constantinopla, aquele mais amplo que é o que nós rezamos ou cantamos aqui. Um e outro falam desta realeza, um e outro trazem o registro desta tradição apostólica, legítima, autêntica, que fala da realeza de nosso Senhor. O símbolo dos apóstolos, só para lembrar, nos diz, por exemplo, ele, Jesus Cristo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E veremos como essa prerrogativa de julgar os vivos e os mortos no final dos tempos, de realizar o julgamento universal, está ligado à sua realeza. O símbolo de Niceia Constantinopla diz: o seu reino não terá fim, portanto ele é rei. Vamos às Escrituras. O que nós encontramos, por exemplo, no Novo Testamento com relação à sua realeza? Já no início de tudo, no Evangelho segundo Lucas, naquilo que disse o anjo Gabriel por ocasião da anunciação, nós encontramos Lucas, capítulo 1, versículos de 31 a 33. Diz o anjo a Nossa Senhora: eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e conclui assim: e o seu reino não terá fim. Rei e Rei eterno. No Evangelho segundo João, ainda temos a afirmação dessa realeza. Aliás, é o Evangelho para nós hoje na missa. Aquele diálogo tão esclarecedor entre Nosso Senhor e Pilatos. João 18, 37 e 38. Respondeu Jesus a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Começamos bem, estamos falando do seu reinado. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: és, portanto, rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. Mais claro que isso, caros fiéis, não temos. É para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vocês acham que terminou? Não. Vamos em frente. Em Mateus agora. Mateus 28, 18. Após a ressurreição, antes da ascensão, antes de dar as últimas e derradeiras instruções aos apóstolos com relação, por exemplo, a esta missão universal de ensinar a verdade toda inteira que ele trouxe e de batizar todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo de todos os povos discípulos de nosso Senhor. Antes disso, ele afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ora, se ainda não estiver claro, vamos ao livro do Apocalipse. No capítulo 1, versículo 5, nós encontramos a seguinte expressão, associada a nosso Senhor Jesus Cristo: ele é soberano dos reis da terra. Não está claro? Então, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, vai deixar a coisa bem mais clara. Ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é simplesmente um rei. É um rei que está acima de todo reinado, de todo senhorio. Ele é rei absoluto e soberano.
Gostaria de lembrar algo bem importante com relação a essa sua realeza. De onde vem? De onde vem? Por quê? Porque ele é rei. Ele é rei por natureza e por conquista. Por natureza, porque ele é Deus. E sendo Deus, ele é rei. Ele tem autoridade sobre toda a criação. No livro do Deuteronômio nós encontramos essa afirmação: Deus é rei. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deus é rei. Então, sendo ele Deus, e ele o é, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus com o Pai e o Espírito Santo, se ele é Deus, e sendo ele também Criador com o Pai e o Espírito Santo, ele já tem autoridade sobre todo o criado. Por conta da sua natureza divina, ele tem essa autoridade, ele é rei. Alguém poderia perguntar assim, mas, Monsenhor, peraí, o senhor acabou de falar uma coisa aqui que nos incomoda. Dizendo que ele é criador, sim. Não é só Deus Pai que age, trazendo as coisas todas à existência, tirando-as do nada. Nosso Senhor também, nesta carta que foi para nós, a leitura aqui da missa, na carta aos Colossenses, é dito que tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo é muito claro, tudo foi criado por ele e para ele. Logo, ele é criador e já por conta disso, sendo Deus, sendo criador, ele já tem autoridade sobre todo o criado. Mas ele é também rei por conquista. Não nos esqueçamos aquilo que, por exemplo, o próprio apóstolo São Paulo disse. Ele foi obediente, impecavelmente obediente, até a morte, morte de cruz, até o final, até as últimas consequências, até a última gota do seu sangue. Perfeitamente obediente até o fim. Por isso, Deus Pai o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo joelho nos céus, na terra e nos infernos. E toda língua reconheça, confessando, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor e Senhor soberano. Ora, isso tudo por conta da sua obediência extremada, da sua obediência perfeita à vontade do seu Pai, até a última gota de sangue. E vejam que interessante, essa obediência assim perfeita tornou-se para nós ocasião de salvação. Dizem as Escrituras, ele se tornou nosso Senhor Jesus Cristo, por conta disso, causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, caros fiéis, nosso Senhor Jesus Cristo reinando é algo muito importante para nós, é do nosso interesse. Então, ele é rei, por natureza e por conquista. De fato, ele, fazendo-se homem, o Verbo, o Filho de Deus, fazendo-se homem, e morrendo por nós na cruz, pagou o preço. Ele tem autoridade sobre nós. Quando o apóstolo São Paulo, ainda São Paulo, diz que nós pertencemos a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nos comprou a elevadíssimo preço. Vejam como, de fato, ele tem autoridade sobre nós. Bom, eu paro por aqui, já entendemos o que as Escrituras falam com relação à realidade desta realeza e também a tradição apostólica transmitida oralmente, afirmada, confirmada por concílios, pelo magistério infalível. Isso, até o final dos tempos, vai ser assim essa transmissão dessa verdade e de outras. Mas tudo isso para lembrar a autoridade de Deus e que ele tem direito a que nós nos submetamos a esta autoridade. E nós temos o dever de nos submeter. Depois eu quero falar sobre o quanto isso para nós é um bem. Mas vamos em frente. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, veio nos salvar. Ele é nosso Salvador. Ele é Rei soberano. Ele é nosso legislador. E ele operou a sua obra de redenção através de um tríplice ministério. O ministério doutrinal, o ministério pastoral ou real e o ministério sacerdotal. Ministério doutrinal ou profético, porque afinal de contas ele veio trazer a verdade toda inteira, e quem é da verdade escuta a minha voz. Ele é a plenitude da revelação. Ele é a chave de compreensão do Antigo Testamento, das profecias messiânicas que se referem, portanto, a ele. Ele é a chave de compreensão. Ele é a plenitude da revelação. Depois dele, não temos que esperar mais ninguém. Tudo está completado em termos de revelação pública, de palavra de Deus apresentada e revelada nele. Essa revelação
atinge a sua plenitude e a sua definitividade. Sim, através desse ensino doutrinal, ele já começa a sua obra de redenção. Ministério doutrinal ou profético, porque o profeta é aquele que diz o que Deus quer que ele diga, da maneira que Deus quer, no momento que Deus quer, exatamente conforme Deus. Ora, ninguém fez isso de maneira mais perfeita que o próprio Filho de Deus, ele tão obediente assim a Deus Pai. Ainda há o outro ministério, não é? O ministério pastoral. O pastor é aquele que conduz com segurança, é aquele que governa, aquele que mostra o caminho. Ora, é isso que deve fazer o rei. Ministério pastoral é o mesmo que ministério real, de realeza. Sim, ele realiza este seu ministério e, através dele, ele opera a sua obra de salvação. E, por fim, o ministério sacerdotal. Quando ele, então, realizando o que nós chamamos de satisfação vicária. O que é isso? Pagar o preço do resgate em nosso lugar. Ele, então, morrendo na cruz, ele conquista para nós o acesso. Por exemplo, esta graça maravilhosa que é a graça santificante. Ele nos salva efetivamente. Ele é o nosso Salvador. Gostaria de lembrar algumas coisas, brevemente, com relação a esses ministérios. O ministério pastoral. O ministério pastoral ou real tem por finalidade mostrar aos homens marcados pelo pecado, perdidos pelo pecado, o bom caminho para que eles atinjam o seu fim sobrenatural. O pastor conduz as ovelhas a boas pastagens. Ele diz, é por aqui. Assim faz nosso Senhor com toda a sua autoridade. Autoridade, aliás, que ele transmite à sua igreja, que deve prolongar no tempo, até o final dos tempos, a sua missão de redenção. Reparem como ele transmite esse tríplice poder, ou esse tríplice ministério, à sua igreja, aquela que é seu corpo místico, do qual ele é a cabeça. Para que a igreja prolongue em seu nome, e é perfeito isso, é justo, nós temos necessidade disso, para que ela prolongue até o final dos tempos a ação de salvação de Jesus. Ora, esse é o ministério pastoral. O ministério doutrinal tem a ver com ensino. Enquanto o ministério doutrinal diz respeito à inteligência, por tudo aquilo que é o depósito da fé e adesão a este conteúdo revelado, pela apresentação da verdade divina, o ministério pastoral ou real de Cristo destina-se à vontade, apresentando as exigências da lei divina e exigindo obediência aos mandamentos de Deus. É um dever, essa obediência, antes de ser para nós um bem. Bom, é a segunda vez que eu digo isso. Vamos lá então. Por que é um bem? Em primeiro lugar, é um dever. Sendo ele, Deus, Rei, tendo essa autoridade, devemos nos submeter a ele. Mas isso nos convém, porque quanto mais nós nos submetemos a ele, quanto mais nós entramos na intimidade dele, em comunhão com ele, quanto maior for a nossa união com ele, mais nós participamos da sua vida, estamos firmes aí, então, no caminho da salvação e da santificação, a meta suprema da nossa existência. Ora, amar a Deus sobre todas as coisas é uma vantagem para nós, é um bem para nós. Obedecer a Deus de maneira total, generosa, é um bem para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, entendem? É um bem para nós. E aqui eu apresentei literalmente as Escrituras. Com relação ao ministério pastoral, falando daquilo que é a sua missão de rei, é importante lembrar que esse ministério engloba os seguintes poderes. Legislativo, ele tem autoridade para promulgar leis. Poder judiciário, e de fato ele vem para julgar no final dos tempos. E poder coercitivo, orientando as pessoas a cumprirem bem aquilo que deve ser cumprido, com autoridade firme. Como consequência, caros fiéis, falando ainda desta sua missão real, o ministério pastoral do Cristo manifesta-se pela legislação e o exercício do poder judiciário, que se segue imediatamente, que é seguido imediatamente pela execução do julgamento. Onde? De que maneira? Sob que forma?
nosso Senhor exerce este poder legislativo, sobretudo na promulgação da lei fundamental do seu reino. Confiram isso no Sermão da Montanha. E também na organização do reinado de Deus sobre a terra, a sua igreja, que já é concretização desse domínio dele sobre os homens. Com relação a esse poder legislativo, com a autoridade suprema, ele decide, a propósito da lei mosaica, abolindo aquilo que só ele pode abolir. E, de fato, ele aboliu todo aquele conjunto de preceitos mosaicos, guardando, contudo, a lei imutável, aquela que nós recebemos pela tábua dos 10 mandamentos. Eu não vim abolir a lei com L maiúsculo, essa aqui não, essa aqui ninguém apaga, essa aqui ninguém joga fora. Ele dá, com relação à lei, o novo mandamento da caridade e exige a estrita observância dos seus mandamentos, este rei legislador. Ao mais alto, caros fiéis, ao mais alto poder legislativo que é o dele, ele é fonte de todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, autoridade suprema. Ao mais alto poder legislativo corresponde o mais alto poder judiciário, e de fato ele é o grande juiz. Ele virá no final dos tempos, julgar os vivos e os mortos. E aí, nós lembramos que o seu reino não terá fim. De fato, caros fiéis, ele será então o juiz no final dos tempos, e seu julgamento será imediatamente executado. Concluindo, o Concílio de Trento definiu contra a doutrina de Lutero, segundo o qual Lutero, o Cristo não teria dado mandamentos. Não, ele não deu mandamentos, somente promessas. Contrariamente a esta ideia de Lutero, o Concílio de Trento disse que o Cristo não é somente nosso Salvador, ele o é, e único, mas também é nosso legislador. E tudo aquilo que ele promulga deve ser observado. E também a sua igreja, já que a sua igreja, pelo poder das chaves, recebe o poder de promulgar leis em seu nome que nos ligam em consciência. É por isso que nós, caros fiéis, devemos observar os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja, que nos ligam em consciência. É mandamento da igreja, deixa para lá. Nosso Senhor, ao instituir a sua igreja, deu a ela o poder das chaves. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou constituir a minha igreja. E as portas do inferno, é uma promessa, nunca vão vencer, nunca vão prevalecer. Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. Só o soberano Senhor pode transmitir isso a quem ele bem entender, e ele o faz, ao primeiro Papa, e depois aos seus sucessores, à igreja, ao ministério apostólico na igreja dele. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Ora, isso também é poder legislativo. O poder das chaves se concretiza dessa forma. A igreja pode, com a autoridade que recebeu do Senhor, promulgar normas e leis que ligam em consciência os fiéis. Desde o começo. Não é novidade. Não começou num período da história. Isso faz parte da estrutura da própria igreja. Tendo dito isso, caros fiéis, fica claro para nós que existem duas coisas aqui com relação a essa autoridade. Um dever de obediência e também uma grande conveniência. É conveniente, é importante, é fundamental que nós deixemos nosso Senhor reinar. Como assim? Vou explicar, já concluindo. Não basta saber que ele é rei. Não basta reconhecer a sua realeza. Se nós não permitimos que ele reine. Ele é um rei, mas olha, fica para lá. Não quero saber da sua autoridade nem do seu reinado. Não vem reinar sobre mim, não. De que adianta? Que bem nós tiramos disso? Para nós é muito importante permitir que ele reine sobre todos e cada um de nós, para o nosso próprio bem, sobre nossos corações, em nossos corações, e não só indivíduos. Famílias, sociedades todas inteiras e nações. Nosso Senhor, ele tem autoridade não só sobre indivíduos, é muito isso que se diz hoje. Não, olha, vejam, com relação a questões religiosas, fica confinado na tua intimidade. Tá bom, você quer deixar esse Jesus reinar na tua vida?
guarda ele para você. Fica lá fechadinho na tua casa ou na tua sacristia. Não se intrometa em questões mais amplas. Não se intrometa em questões sociais, em questões societárias. É o que se chama, por exemplo, de laicismo agressivo. Há países, caros fiéis, em que esse laicismo ele se apresenta como verdadeira militância ateia. Ou seja, está tudo muito bem, mas não podemos deixar esse Deus interferir nas nossas coisas, ou a sua autoridade, ou na cabeça deles pretensa autoridade. Eu vou lembrar mais uma vez. É vantagem, desculpem, a palavra é muito pobre, ela é muito imperfeita, mas eu vou dizer assim, é vantagem absoluta para todos nós que ele reine absoluto sobre nossas vidas, individualmente, sobre famílias toda inteiras. Que ele reine sobre nações, que o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo aconteça para o bem de todos, porque todos ganham. Vamos nos lembrar, quem é este rei? Luz eterna, eu vim ao mundo como luz. O reino que ele traz não é reino de um tirano opressor, de alguém maldoso que quer só aproveitar-se dos seus súditos, não. O reino que ele traz é reino de justiça, de paz, de santidade, de bondade, de vida eterna, de plenitude, de Deus, em Deus. Entendem? Ele veio para os seus, diz São João no prólogo do seu evangelho. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram recebê-lo. Que triste! Sendo ele a luz eterna, a recusa deste domínio sobre nós significa a recusa da própria luz. E lá vão as trevas intensificarem-se. Caros fiéis, concluo dizendo o seguinte. Nós vivemos, e todos sabem, um momento com relação a questões religiosas também. Nós vivemos um momento particularmente delicado, um momento particularmente difícil e conturbado, de muita confusão. Quando eu falo de questões religiosas, falo também de questões morais, éticas. Tempos difíceis nós vivemos, de grande relativismo, onde tanto chamam o mal de bem e o bem de mal. Sabe por quê? Porque nós dissemos assim para este rei que é luz eterna, fica para lá. Não queremos que você reine sobre nós. Desculpa a expressão, caros fiéis, que burrice a nossa. De demitir este rei, dizendo, vai para lá, não me interessa, não quero saber. Eu reino sobre mim mesmo sozinho. Ah, é? Ok. Com todas as nossas limitações, e cegueiras, e misérias. Não. Eu prefiro que ele reine sobre nós. Que nós reconheçamos a vantagem disso, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, para que a nossa sociedade veja um pouco mais, ou de maneira profunda, a dissipação das trevas que fazem tanto mal. Eu ouvi um dia, e mais de uma vez, pessoas dizerem assim, num determinado período da história, nós tínhamos trevas, lá atrás. Hoje nós vivemos um tempo de luz, de esclarecimento, de progresso. Caros fiéis, o progresso no conhecimento científico é algo muito importante. Ora, eu sou uma das primeiras pessoas a dizê-lo. O progresso tecnológico é muito importante. Mas isso não elimina em nada o valor dos princípios eternos, não muda em nada, não os anula. Qual é o problema? Um dos problemas hoje da sociedade contemporânea é ficar tão extasiada, com um certo grau. Mais para frente a gente vai ver que não é tanta coisa assim, daqui a um século. Tão extasiado com um certo progresso tecnológico e científico que a gente diz, pronto, nós nos bastamos a nós mesmos, estamos satisfeitos conosco mesmos. Deixa esse Deus para lá. Ui, sério mesmo? Lembrando que se nós podemos conhecer, esta inteligência vem dele. Se temos habilidade para alguma coisa, tudo isso vem dele, de maneira direta ou indireta. Ora, se nós conhecemos o universo um pouco em seus mistérios, quem criou este universo?
Quem é o detentor da sabedoria eterna, sendo ele mesmo a própria sabedoria eterna? Onde nós estamos com a cabeça? Iludidos, pensando que temos um pouquinho mais de conforto, ou seja, de progresso tecnológico, dizendo não preciso mais de Deus, onde é que a gente está com a cabeça? A ponto de dizer, não precisamos, lógico, são trevas que reinam. Não, que a luz reine. E eu diria, caros fiéis, em certos locais, as trevas, elas imperam na sociedade hoje. Hoje sim, em tantos contextos, entendam o que eu quero dizer, nós vivemos um contexto de trevas. E não lá atrás, quando Deus era amado e respeitado, não só por indivíduos, mas por toda a sociedade, por governos. Entendem? A triste inversão de valores. Triste desconhecimento esse que faz com que a gente não deixe nosso Senhor reinar sobre nós. E ao contrário, dizemos, sai para lá. Não nos aconteça isso, caros fiéis. Com a ajuda de Nossa Senhora, não nos aconteça isso. Sejamos inteligentes, sábios, espertos. E digamos para Deus, sim, Senhor, vinde reinar em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias, na igreja, na sociedade, nas nações, no Brasil. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.